Então, pessoal, agora a gente parte para a segunda etapa, ou segunda parte do nosso quarto módulo. Tá? Nessa segunda parte, nós vamos abordar basicamente o quê? CIPA, que é a Convenção Interna de Prevenção de Acidentes, o funcionamento da CIPA, as atribuições da CIPA, e vamos ver também um item específico relacionado a equipamentos de proteção, que são os equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Equipamentos esses que nós já falamos muito aí desde o início do nosso curso, da nossa disciplina, né? Então agora no final a gente vai fazer uma recapitulação disso. Mas primeiramente vamos falar da Convenção Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA. Na construção civil, muitas obras, dependendo do seu porte, dependendo de sua categorização, tem para elas exigidas o estabelecimento, a constituição dessa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá certo? O que a gente tem que entender basicamente é que a filosofia da CIPA, pessoal, é que não se deixe restrito a um profissional, por mais competente que ele seja, a avaliação de todos os riscos que existem numa obra. Quando a gente fala numa comissão, a gente está delegando para uma comissão, um grupo de pessoas, a ajuda, o apoio na avaliação de todas as condições de trabalho. Afinal de contas, quem vive essas condições de trabalho e conhece os riscos existentes para para o exercício de cada um desses trabalhos, são as próprias pessoas, os próprios trabalhadores que ali exercem suas funções. Então, nada mais justo do que eles participarem democraticamente de uma comissão, que é a CIPA, para analisar e acompanhar todos esses processos relacionados à segurança do trabalho, tá certo? Essa é a filosofia da CIPA. Obviamente, a CIPA não se sobrepõe nem invalida, né, muito pelo contrário, o trabalho do profissional de segurança do trabalho, tá certo? A constituição dessa CIPA, pessoal, é feita basicamente em duas partes, tá certo? Uma parte da CIPA é formada por trabalhadores eleitos pelos seus colegas no ambiente de trabalho, tá certo? O empregador, o empresário deve determinar uma data para a eleição da CIPA, todos os trabalhadores votam e se escolhe um determinado grupo para constituir essa comissão interna de prevenção de acidentes. Posteriormente a essa eleição, o empregador também indica, depois de feita a eleição dos membros da CIPA, indica um igual número de trabalhadores que também vão participar dessa CIPA. Então, existe o grupo eleito pelos trabalhadores e o grupo indicado pelo empregador. Esses dois grupos, conjuntamente vão constituir a CIPA e realizar todas as atividades pertinentes à CIPA, né? Todas as atribuições que fazem parte do trabalho da CIPA. Tá? Obviamente a CIPA vai trabalhar com o apoio do técnico de segurança, do engenheiro de segurança do trabalho e mesmo o médico de segurança do trabalho. Tá? Mas ela tem uma série de atribuições próprias dela com relação ao análise de risco e sugestões para a diminuição desses riscos no ambiente de trabalho. Tá certo, pessoal? Então, quais são as principais atribuições da CIPA? Lá na NR5, que é uma norma própria para a CIPA, né, NR5, no seu item 5.16, existem várias atribuições definidas. Vamos comentar aqui algumas delas que são talvez as principais. A primeira é identificar todos os riscos no ambiente de trabalho, né, e a partir da elaboração de uma lista desses riscos identificados no ambiente de trabalho, fazer um mapa de riscos. A gente já viu lá atrás, na primeira unidade, que o mapa de risco deveria ser elaborado pela CIPA com o apoio do profissional de segurança do trabalho. Então, isso está lá na NR5, no item 5.16, como uma das atribuições da CIPA. Outra atribuição da CIPA que também é importante é fazer verificações periódicas nos ambientes de trabalho. Por que, pessoal, fazer essas verificações periódicas? Porque as condições de trabalho mudam ao longo da obra. Então, o que foi identificado no início da obra pode agora ter um risco maior ou um risco menor. Então, precisa fazer a realização dessas verificações em todos os ambientes de trabalho periodicamente, né? Outra coisa importantíssima é o seguinte: toda CIPA tem que elaborar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho vai ser constituído das principais ações para diminuir os riscos.
E essas ações têm que ser verificadas periodicamente. Tem que se saber se as ações que foram previstas no plano de trabalho da CIPA estão sendo realizadas. Essa é uma das principais atribuições. Afinal de contas, se não fizer um plano, não se estabelece o que tem que ser feito. Agora, se fizer um plano e não verificar periodicamente se esse plano está sendo cumprido, também não adianta, que a gente não vai obter êxito na minimização dos riscos dos acidentes de trabalho. Outra coisa importantíssima é o seguinte, pessoal, todo esse plano e esse acompanhamento tem que ser divulgados pela CIPA para todos os trabalhadores. A informação não pode ficar restrita à CIPA. A informação tem que trafegar por todas as áreas da empresa e chegar a todos os trabalhadores da obra. E a competência que a CIPA tem também é de divulgar através de informes, através de reuniões, ou várias outras maneiras, todas essas informações relativas aos trabalhos de segurança que ela vem desenvolvendo, tá certo? A CIPA tem, pessoal, além de todas essas atribuições, por exemplo, a capacidade ou a prerrogativa de, inclusive, interromper as operações de um determinado equipamento ou de uma determinada atividade quando identificar que existem condições iminentes, condições imediatas de geração de risco que tragam um grande potencial de prejuízo à pessoa. Então, se houver um risco iminente de acidente, a CIPA pode, inclusive, interditar aquela área ou paralisar aquela atividade ou aquele equipamento. Isso é importantíssimo e tem que ser respeitado por todos, tá? Também tem função a CIPA de colaborar no desenvolvimento e implementação tanto do plano PCMSO como do plano PCMAT. O PCMSO de saúde ocupacional e o PCMAT de condições de meio ambiente de trabalho devem ter necessariamente a contribuição da CIPA e de todos os seus membros que tenham um conhecimento coletivo do que deve ser feito para minimizar aqueles riscos identificados. E esse trabalho da CIPA contribui fortemente para que o PCMSO e o PCMAT sejam enriquecidos de informações. Afinal de contas, como eu já disse, essas pessoas que estão na CIPA são trabalhadores que lidam diariamente com aqueles riscos, conhecem aqueles riscos e trataram de identificar medidas para minimizar aqueles riscos. Portanto, nada mais óbvio do que a participação da CIPA no PCMSO e no PCMAT. Outra atribuição da CIPA importantíssima é um evento onde isso é determinado, nas obras que isso é determinado, especialmente obras de maior duração, um evento chamado CIPAT. A CIPA é CIPA. O CIPAT é com S, tá, pessoal? Por quê? É a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tá certo? SIPAT. A CIPAT é um evento onde se reúnem todos os trabalhadores ao longo de determinados dias para apresentar programas de prevenção de risco de acidente. Tá? A CIPAT é importantíssima, é uma oportunidade muito boa para que a CIPA apresente treinamentos, recomendações e receba um feedback, um retorno também dos trabalhadores que estão ali participando daquela obra, tá certo? Um outro item importantíssimo que nós vamos destacar da CIPA, pessoal, é a questão relacionada ao mapa de riscos. A gente já colocou lá atrás que deve ser elaborado um mapa de risco para cada etapa da obra, para cada nível da obra, e quem tem a competência de elaborar esse mapa de risco é a CIPA, com auxílio do profissional de segurança do trabalho, com apoio do profissional de segurança do trabalho. Mas é uma prerrogativa, é uma atribuição da CIPA. Essa importante ferramenta que é o mapa de risco da obra, que deve depois ser fixado para uma fácil visualização. Ok, pessoal? E por último, nós vamos falar rapidamente sobre equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, que na verdade são assuntos que nós abordamos desde o início da nossa disciplina, tá certo? Nesse ponto eu vou apenas dizer, esses equipamentos têm uma norma específica, que é a NR6. A NR6 trata especificamente dos equipamentos de proteção, e esses equipamentos são importantíssimos para uma correta diminuição do risco do acidente de trabalho. Obviamente, quando for possível, nós temos que melhorar as condições de segurança para que o risco deixe de existir. Mas uma vez que não é possível, em algumas situações, eliminar esses riscos, aí uma atitude a ser tomada é o uso do equipamento de proteção individual, por exemplo, para diminuir a consequência potencial daquele risco que está identificado, tá certo, pessoal? E esses EPIs são vários, que estão listados lá na NR6, né?
a gente pode falar de capacete, protetor facial, óculos de proteção, protetor auricular, luvas de pigmento, luvas de raspa para uma maior resistência mecânica, EPIs para o tronco relacionados à proteção contra respingos, por exemplo, de solda, né? Botas de segurança, bota de segurança impermeável para o contato com áreas molhadas, EPIs de proteção contra queda, como por exemplo um cinto tipo paraquedista, né? Fixado aos cabos de segurança, e vários outros equipamentos de proteção individual que existem, como máscaras de proteção contra pó, máscaras de proteção específica contra produto químico, que tem filtros, né, catalisadores para evitar o risco químico, e é uma infinidade de EPIs que existe para dar proteção ao trabalhador em qualquer situação. Existe um EPI específico para cada situação. Então, pessoal, ao final da nossa disciplina, eu queria ressaltar para vocês a grande importância que tem o profissional de segurança do trabalho na construção civil, tá certo? Na construção civil nós temos milhares de trabalhadores exercendo suas funções. É um ambiente onde existem muitos riscos pela complexidade da obra, a utilização de equipamento, todas as características que são inerentes à obra. Porém, um bom exercício com rigor da função do profissional de segurança do trabalho agrega enormemente a segurança às operações dessas empresas e principalmente dos seus trabalhadores. O trabalho de vocês de segurança do trabalho na indústria da construção civil é importantíssimo. Lida com o maior bem que existe, que é o bem da vida humana. Preservar essa vida, garantir a integridade do trabalhador é o objetivo maior de vocês. Façam bom uso de todos esses critérios, de todas essas recomendações que nós falamos para preservar a vida humana e ter a satisfação da realização profissional do exercício de suas funções, ok?